is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what seems. Ontem começamos a tratar sobre a questão da morte e a esperança que temos. Como disse Paulo, assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Estar com Cristo significa desfrutar a bênção da comunhão de sua presença. E esta é a razão porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas isso nos leva a uma questão. Devemos orar pelos mortos? A resposta é simples e direta. Não. O fato dos crentes irem imediatamente à presença de Deus significa que nós não devemos orar pelos mortos. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos esse tipo de ensino. Somente no catolicismo romano, a citação de 2 Macabeus 12, 42 a 45, onde se baseia a prática pelos mortos, é que é citado. Entretanto, esse livro nunca foi aceito pelos judeus e também não se encontra no cânon hebraico, o que foi rejeitado pelo cânon protestante. Uma vez que os crentes morrem e entram na presença de Deus, fica claro pelas Escrituras que eles desfrutam de um estado de alegria perfeita com Deus, de modo que as nossas orações não são mais necessárias. A recompensa celeste final será baseada nos atos praticados nessa vida. Diz a Escritura: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. E os descrentes? O que acontecerá com eles? As Escrituras nunca nos encorajam a pensar que as pessoas terão outra oportunidade de confiar em Cristo após a morte. Na verdade, ensina exatamente o contrário. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus deixa claro que não há nenhuma esperança das pessoas passarem do inferno para o céu após terem morrido. Diz o texto: além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. O escritor aos Hebreus é enfático quando fala da morte e do julgamento, e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Além disso, as Escrituras nunca falam do juízo final como dependente de qualquer coisa feita após a nossa morte, mas apenas daquilo que foi feito em vida. Diz a palavra de Deus: mas, segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. Desse modo, em relação aos incrédulos, é que eles irão imediatamente para a punição eterna após a morte. Segundo as Escrituras, o estado de punição iniciará logo após a morte. No juízo final, seus corpos serão ressuscitados e comparecerão perante o trono de Deus para o juízo que será pronunciado sobre eles, incluindo o corpo. Em relação ao crente e à ressurreição do corpo, isso a Bíblia define como o passo final da redenção, que é nós chamamos de glorificação. Mas por que Deus vai ressuscitar o corpo se os crentes já estarão desfrutando da vida eterna? A Bíblia diz que Deus não deixará nosso corpo na sepultura para sempre. Quando Cristo nos redimiu, essa obra não se referia ao nosso espírito e nossa alma, mas ele operou em nós algo completo, incluindo nosso corpo. A obra redentora de Cristo inclui a redenção do nosso corpo.
que será inteiramente liberto dos efeitos da queda e experimentará o estado de perfeição para o qual Deus criou. Porque fomos salvos na esperança, diz o apóstolo Paulo. A glorificação significa que vamos participar da glória de Cristo. Diz a Escritura: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa glorificação será o último passo da obra da redenção. Diz a Escritura: e os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Que esperança maravilhosa os filhos de Deus possuem! Quando Cristo retornar, Ele nos dará novos corpos, para que sejamos iguais ao seu corpo ressurreto. Diz a Bíblia: mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Essa afirmação implica de forma clara e inequívoca que a criação física de Deus é boa. Viveremos numa dimensão nunca vista antes, mas sempre desejada por Deus. Portanto, nossa esperança se baseia nisso: a ressurreição do corpo, com novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.